do sétimo ano, prontos para mais uma aulinha de ciências? Aqui é o professor Júnior Veloso, hein? Para mais uma aula de ciência com vocês. Bom, gente, na última aula, né, eu falei para vocês fazerem aquele exercício da página 7 a 12 do livro de atividade de vocês. No final dessa aula eu vou passar o gabarito daquela atividade, tá ok? Então, mas hoje a nossa aula vai ser sobre distribuição das espécies na Terra, né? Nós já estudamos aí sobre biomas, né? Sobre os principais biomas mundiais, os principais biomas brasileiros, e agora nós vamos estudar a distribuição das espécies na Terra, tá? Então, lá esse conteúdo é lá na página 17 do livro didático de vocês. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui e aí eu vou explicando, tá ok? Distribuição das espécies na Terra. Ao estudar os biomas e as biodiversidades do planeta Terra, observa-se que a distribuição dos seres vivos é diferente nas variadas regiões. Com isso, identifica-se que algumas espécies são naturalmente encontradas somente em áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas. Então, o que são espécies endêmicas, professor? São aquelas espécies que só existem em determinados locais. Por exemplo, vamos dizer que a onça pintada. A onça pintada, ela é comum da América. Ela é principalmente da América do Sul, né? Ela não é comum da África, tá? Por exemplo, então ela é endêmica na América do Sul. Já, por exemplo, o urso polar não existe na América do Sul, mas já existe lá nos polos. Então, o urso polar só existe lá nos polos, então ele é endêmico daquele lugar. Então, endêmica quer dizer daquele local, ok? Beleza. Então, por exemplo, outro exemplo, os cangurus são endêmicos da Austrália e o cacto mandacaru é endêmico do Brasil, lá do bioma Caatinga. Outras espécies são amplamente distribuídas por ser encontrada em todos os continentes. Quando eu encontro uma espécie em todos os continentes, eu quero dizer que elas são cosmopolitas. Então, cosmopolita vem de cosmo, né? Cosmo é universal, existe em todos os locais. Então, cosmopolitas significa que aquela espécie existe em todos os continentes, ok? Endêmica existe numa determinada região ou num determinado bioma, e cosmopolita existe em toda parte do mundo, né? Existem biomas bastante amplos. Por exemplo, o pardal, o pardalzinho aqui nosso aqui, que você vê aí nas igrejas, aqui voando aqui no nossa... Todo mundo já viu esse passarinho aqui, né? Que é o pardal. Ela é uma espécie cosmopolita, porque existe no mundo inteiro, beleza? Então, existem biomas bastante amplos com características semelhantes, mas que mesmo assim apresentam espécies diferentes. Então, por que algumas espécies são encontradas naturalmente apenas em uma região e outras estão presentes em várias partes do mundo? Porque certas espécies que ocorrem em determinado lugar não aparecem em outros lugares, mesmo com semelhantes condições climáticas, como é o caso do urso polar, que ocorre no Ártico, mas não ocorre na Antártica. Encontrar respostas para essas e outras questões somente é possível estudando as espécies atuais e extintas, a história da Terra e as modificações que ocorreram no planeta com o passar de milhões de anos. Então, gente, para entender um pouco dessa distribuição das espécies na Terra, a gente tem que entender uma ciência chamada biogeografia. Geo é terra, bio é vida. Então, é a distribuição da vida na Terra. Então, a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como se distribui as espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo. Isso é biogeografia, certo? Então, a distribuição geográfica dos organismos, ou seja, dos seres vivos, é influenciada por muitos fatores, incluindo a teoria da deriva continental. Professor, que teoria é essa, professor? Que teoria é essa da deriva continental? Na verdade,
existe uma teoria que diz que o planeta Terra, há 280 milhões de anos, toda a parte terrestre, né, era uma só, ou seja, todos os continentes estavam tudo junto, num único só continente. Esse continente aqui, ó, certo? Chamado Pangeia, certo? E também tinha um único oceano, ou seja, depois da parte de terra, a parte de água se chamava Pantalassa, certo? Só que é, há cerca de 200 mil, só que com o passar dos milhões de anos passaram, esses continentes começaram a se afastar, ou seja, a se dividir. A Pangeia se dividiu agora em dois grandes continentes, ó, a Laurásia e a Gondwana, certo? Depois disso, passou mais milhões de anos até chegar, ou bilhares de anos, ou milhões de anos, até chegar à nossa época atual, até hoje, que aí a Terra vai ter agora mais continente, ou seja, mais placas aqui da Pangeia, da Laurásia e da Gondwana se dividiram e formaram o que é hoje a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, né? E os polos, né? Polo Norte e o Polo Sul é a Antártida. A Antártida está aqui embaixo, beleza? Então, se lhe perguntarem o que a teoria da deriva continental, simplesmente a resposta é que há milhões de anos, a teoria diz que há milhões de anos atrás, 280 milhões de anos atrás, todos os continentes da Terra estavam unidos, formando uma única Terra, um único continente chamado Pangeia. E tinha um único oceano chamado Pantalassa. Milhões de anos depois, esses continentes se dividiram em dois. Esse continente Pangeia se dividiu em dois, chamado Laurásia e Gondwana. E atualmente esses continentes hoje se dividiram mais ainda, se afastaram mais ainda. E nós temos hoje, em vez de dois continentes, nós temos a América, a África, a Ásia, a Europa e a Oceania, certo? E tem também a Antártida aqui embaixo, ok? Então, é isso aí que é a teoria da deriva continental, né? Professor, mas como que quem falou isso e como que isso chegou, né? Como que os cientistas pensaram isso? Olha, se você pegar aqui, ó, o mundo atual, você vai ver que parece um quebra-cabeça, ó. Aqui, por exemplo, a América encaixa perfeitamente aqui na África, certo? A Europa se encaixa quase que perfeitamente nos Estados Unidos, e os continentes, se você juntar eles parecem que são peças de um quebra-cabeça que se juntam. Então, olhando essas similaridades, ou seja, essas características, os cientistas começaram a desconfiar que antigamente fazia parte de um só continente, que esses continentes eram um só, ou seja, que estavam unidos. Então, antigamente, olha aqui, ó, a Pangeia aqui como é que era, tá vendo? Outros fatores foi o seguinte: espécies que morreram há milhões de anos e se transformaram em fósseis, que você já sabe o que é fósseis, né? Que são o que? Aqueles seres vivos que morreram e seus ossos se transformaram em pedra, né? Se solidificaram ali, se petrificaram, na verdade, né? Com base nesses fósseis, viram que existiam espécies que foram encontradas no Brasil e encontradas na África. Ora, professor, como que a mesma espécie que foi encontrada no Brasil foi encontrada na África? Então, isso sugeria que o que aconteceu foi que essas espécies, quando existiu a Pangeia, esse continente um só, que a Terra estava toda unida,
essas espécies elas transitavam aqui, tanto na África quanto na região onde hoje nós conhecemos como América do Sul. Só que depois o que acontece? Quando esses continentes se afastaram, levaram consigo as espécies. Só que parte dessa espécie amarela que ficou na África e parte ficou na América do Sul. Então os cientistas só deduziram o seguinte: olha, se eu encontro fósseis das mesmas espécies em diferentes continentes, isso quer dizer que esses continentes um dia foram unidos, certo? Além da característica geográfica parecida aqui dos encaixes que eu acabei de falar, entendeu? Então, diante dessas evidências, surgiu essa teoria da deriva continental. Professor, mas por que os continentes se afastam, na verdade? Olha, na verdade, quando a gente estudou lá a questão das camadas da Terra, a Terra está, essa parte que a gente está hoje em cima dela, é uma fina camada, né? A crosta terrestre é uma fina camada sólida, chamada litosfera. Abaixo da litosfera nós temos o manto terrestre, e o manto terrestre na verdade é líquido. Imagina o seguinte: um ovo, a casca do ovo é sólida, certo? Mas dentro do ovo não é líquido. Vamos dizer que pedaços dessas cascas do ovo estivesse boiando nessa parte líquida do ovo. O que vai acontecer? Essa parte da casca do ovo, ela pode se deslocar para um lado ou para o outro. E foi isso que aconteceu com a Terra. A casca, a parte que a gente hoje chama de Terra, a parte sólida da Terra, está em cima de uma parte líquida que não é o oceano, tá? É o manto terrestre, que eu estou falando do manto terrestre, lá de lava, vulcão, essas coisas, aquela lava lá. Então o que acontece? Ele fica ali boiando, como se fosse, por exemplo, um pedaço de madeira na água. Então os continentes são isso, como se fossem pedaços sólidos sobre a água, que flutuam. Então, com o decorrer do tempo, esses continentes eles foram se afastando, tá? Pelo próprio movimento que a Terra os obriga a fazer, tá? Então é por isso que a gente sabe hoje que os continentes se afastam e continuam se afastando. Tá? Talvez daqui milhões e milhões de anos mais para frente, a América do Sul encontre lá com o Japão, né? Ou, por exemplo, a África se encontre com outro continente. Pode acontecer isso aí, entendeu? E mais para frente eu vou explicar como que é a rachadura que existe na crosta terrestre, que a gente vai chamar lá na frente de placa tectônica, tá? Mas segura essa emoção aí um pouquinho, bom? Então vamos lá. Quando eu falei agora sobre placas tectônicas, o que é placa tectônica? Na verdade, o globo terrestre ele é dividido. Você observando aqui a Terra, você vê que ele tem a parte seca e a parte líquida, que é os oceanos, certo? Só que se tirasse os oceanos, se nós não tivéssemos os oceanos, vamos dizer que a água do planeta todo evaporou. Você ia ter que o fundo do oceano é sólido também, não é? Beleza? Então, a crosta terrestre, na verdade, que é formada tanto pelos continentes como pelos oceanos, embaixo dos oceanos nós temos essas linhas aqui, ó, que são rachaduras da crosta terrestre ou também rachaduras na crosta oceânica. Tá vendo? São imensos pedaços aqui, ó, placas, formam blocos, tá ouvindo? Tá vendo isso aqui, ó? Vários blocos, tá vendo isso aqui, ó? Beleza? Então, são pedaços de terra. Imagine que são pedaços, é como se o globo tivesse rachado. E se a Terra, se você não tivesse o oceano, você ia conseguir ver essas fissuras, ou seja, essas falhas que existem na crosta terrestre, tá? Então a gente ia conseguir ver. E são essas placas tectônicas que se movimentam. E elas se movimentam, ela leva os continentes para um lado e para o outro, o continente que está com ele. Por exemplo, essa placa tectônica aqui, ó, que envolve a Austrália, tal, aqui, ó, chama-se essa crosta aqui, ó, essa placa tectônica aqui, ó, tal, aqui, ó,
chama-se Círculo de Fogo do Pacífico. Ou seja, por que é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico? Vocês lembram, é o seguinte, nessas falhas aqui, eu falei que o manto terrestre é composto de lava, né? E essa lava é quente, né? Então, nessas falhas aqui, geralmente nós vamos encontrar quem? Vulcões, né? Nós vamos encontrar ilhas formadas por erupções vulcânicas, por exemplo, o Havaí. O Havaí, na verdade, é uma ilha, pertence aos Estados Unidos, é um estado americano, mas é uma ilha que está no Pacífico, que está bem próximo de uma placa tectônica. Então lá tem muita atividade vulcânica e o vulcão solta lava e aquela lava vai saindo e vai se esfriando e virando rocha, né? E foram formando essas ilhas, ok? Outra característica das regiões onde tem placa próxima à placa tectônica são terremotos. Veja que aqui o Japão, direto tem terremoto no Japão. E o Japão está em cima de uma placa tectônica, ou seja, do encontro de duas placas, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo a rachadura aqui no meio? Então, quando uma placa encontra com a outra, vocês estão vendo a seta aqui, né? A placa da Ásia encontra com a placa do Pacífico. O que acontece? As duas placas se batem. Quando elas se batem, elas geram terremotos. Se essas placas se encontram e se batem e se forçam, se pressionam, por exemplo, no oceano, às vezes causa os maremotos. E isso gera os tsunamis. Em 2003, houve um tsunami que... 2003? Acredito sim. Em 2003, houve um tsunami que varreu, matou milhares de pessoas aqui no litoral do Oceano Índico. Por quê? Porque houve aqui um encontro de placas tectônicas e essas placas tectônicas, quando se chocaram, liberaram uma energia muito grande que formaram a onda e essa onda chegou no litoral desses países aqui, ó, da Indonésia, das Filipinas, da Malásia. E isso trouxe o que a gente chama de uma onda gigante que varreu boa parte das cidades que ficavam aqui à beira-mar. Então, as placas tectônicas são essas rachaduras que existem na crosta terrestre. Quando eu falo crosta terrestre, eu incluo também a crosta oceânica. Ok, gente? Então, placa tectônica são isso aí. E são essas placas tectônicas que se movimentam em cima do manto terrestre e fazem com que os continentes se aproximem ou se afastem. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, bem aqui na divisa entre a China e a Índia, uma placa, um encontro de duas placas, a placa da Ásia e a placa aqui da Índia. Essa rachadura aqui no meio, quando essas duas placas se encontram, o que se levanta, que aconteceu aqui? Quando elas se encontram na parte seca, que não é no oceano, elas provocam terremotos, certo? Mas quando elas não provocam terremoto, elas ficam se pressionando uma contra a outra. Aí sabe o que acontece? Acontece o aparecimento de grandes montanhas, cadeias de montanha. E nessa região aqui nós temos o Everest, que é o pico mais alto do mundo, e as montanhas do Himalaia. A mesma coisa nós temos aqui, ó, perto aqui, aqui no Chile aqui, e Argentina, perto da placa do Pacífico aqui, ó, nós temos os Andes, né? Os Andes, que são montanhas gigantescas aqui, né? Então, formado por quê? Pelo encontro dessas duas placas, né? Perto aqui da Itália, da Suíça, nós temos os Alpes também, que aqui fica perto desses encontros aqui. Então, é isso aí, tá? Sobre placas tectônicas, basicamente, basicamente isso. Então, ele fala aqui, ó, se a gente ler esse aqui, nós vamos entender direitinho. Os continentes continuam se movimentando? Sim, as placas tectônicas que formam a superfície da Terra e sobre as quais estão os continentes e oceanos se movem em média 10 centímetros por ano. É bem pequenininho, né? Mas em milhões de anos vai dar milhares de quilômetros. Embora estejam sempre em movimento, as placas se deslocam com uma velocidade e direção diferente.
Por isso vivem em constante tensão, ou seja, constante, ficam sempre se pressionando uma contra a outra, o que se manifesta através das erupções vulcânicas e dos terremotos. O motor do deslocamento é o magma lá do manto terrestre. O que garante que o magma fique em constante movimento é a diferença de temperatura que ele alcança de acordo com a proximidade do centro da Terra. O centro da Terra é como se tivesse uma chama lá dentro, um fogo lá dentro, que fizesse com que esse magma ficasse borbulhando, né? Entre aspas, né? Isso aí, né? Só o sentido figurado. Mas já imaginou quando você coloca água dentro da panela de pressão, ela não fica se movimentando? O magma quente fica se movimentando também dentro da Terra. E isso faz com que as placas tectônicas que estão na superfície se movimentem também e aconteça isso. De vez em quando elas se chocam, né? E aí causam todas essas coisas que eu já expliquei. A porção mais próxima do centro aquece-se, sua densidade cai e ela sobe em direção à superfície. Ao mesmo tempo, a porção fria desce, formando um ciclo que se repete há bilhões de anos. Graças a ele, ao longo da história da Terra, os continentes se juntaram, formando um megacontinente chamado Pangeia. Se separaram e, de acordo com o que os geólogos já podem supor, estão se juntando novamente. Então, os geólogos acham que os continentes vão se juntar novamente, entendeu? Porque eles vão se movimentando, uma hora se separam, outra hora se juntam, e é assim. Só que eu acho que nós não estaremos aqui para ver isso, tá ok, gente? Então você pode observar que a América do Sul, a costa da América do Sul, quase que se encaixa perfeitamente na África, ó. Por isso que eles acham, os cientistas acham que dizem que os continentes já foram um só, porque os encaixes são praticamente perfeitos. Tá? As regiões costeiras brasileira e africana, por exemplo, já mostrei, já falei sobre isso, né? Eles também encontraram as mesmas espécies encontradas num continente, encontraram no outro, e eles se perguntaram por que fósseis dessas espécies, mesmo separados por esse oceano, foram encontrados na outra parte do mundo. E supõe que um dia esses continentes estavam juntos. Aquele que eu já expliquei de novo. Tá ok? Então aqui ele até faz um experimento, né? Ele faz um papel sanfonado aqui, aí eles fazem um desenho com papel sanfonado fechado, e quando se estica os continentes se afastam. Um experimento mostrando mais ou menos como que os continentes estão se separando. Fenômenos naturais e impactos ambientais. Vocês viram que com essa movimentação dessas placas tectônicas aqui, aonde nós temos aqui o encontro de placas tectônicas, geralmente nós temos alguns fenômenos naturais e que provocam impactos ambientais. Por exemplo, nós temos no encontro dessas placas tectônicas regiões onde ocorre terremotos, né? Porque uma placa batendo na outra ocorre um tremor, certo? Então, os terremotos e os tsunamis são causados nessas regiões onde há um encontro de uma placa com a outra, certo? Nessas regiões também nós vamos ter o que? Os vulcões, né? Então o vulcão é isso aqui, ó. Lá perto daquela onde tem as falhas, né? Onde tem essas rachaduras aqui, vai aparecer vários vulcões, ó. Onde estão os vulcões? Estão nessas áreas aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aí? Tudo isso aí são vulcões. Por que eles existem? Porque essas áreas é uma rachadura. É como se, tipo assim, se eu rachasse o ovo, lá onde tem a casca do ovo, vai sair um pouco de clara, né? Essa clara seria então o que? O magma aqui do vulcão, ó. Entendeu? Então o magma líquido lá, não, ele, se a crosta terrestre fosse intacta, não tivesse rachadura nenhuma, ele ia ficar lá. Mas como ela tem rachadura, aonde tem rachadura, o que o magma acontece com o magma? Há uma pressão que joga ele para fora. E quando ele sai, quando ele é expulso, nós chamamos isso de erupção vulcânica, e onde forma esses vulcões. Entendeu? Basicamente é isso aí.
né? Os terremotos e tsunamis, ó. Aqui nós temos uma placa e aqui em cima nós temos outra placa. Então, o encontro de duas placas tectônicas. Quando elas se encontram aqui, ó, elas ficam pressionando uma com a outra, até que uma cede, uma vai para baixo e a outra sobe. Quando uma vai para baixo e a outra sobe, o que acontece? Essa liberação de energia ali gera o terremoto. Se for no mar, gera o maremoto, que acontece então os tsunamis. Quando essa energia é liberada, se transforma numa imensa onda. Aqui, ó, certo? Aqui, ó. Duas placas aqui, uma aqui e outra aqui. Essa aqui estava pressionando a outra. Quando uma mergulhou para baixo da outra, houve uma liberação de energia e essa energia liberou essa onda grande aqui, porque estava no oceano, e isso chama-se tsunami. Ok? Tudo isso ocorreu por conta das placas tectônicas, tá? Pelo encontro das placas tectônicas, pela pressão que há no encontro dessas placas. Então, atividades humanas e impactos ambientais. Você já estudou que os impactos ambientais causados por fenômenos naturais podem causar grave consequência aos ambientes e aos seres vivos, incluindo os seres humanos. Mas existem também muitas ações humanas que agridem os ambientes e causam graves impactos no ecossistema. Nós estávamos falando ali de desastres naturais, né? Desastres naturais ali em cima, né? Nós estávamos falando aí de tsunami, terremotos aí. Isso o homem não consegue controlar. Mas tem coisas que acontecem na natureza que são pela ação humana. Toda ação humana é chamada de antrópicas, tá? O que é uma ação antrópica, professor? É aquela provocada por humanos, pelas ações dos homens, tá? São ações humanas. Quando um desastre natural, por exemplo, uma queimada, é ocasionada não por um raio, não por um acidente natural, mas sim por uma ação humana, isso é chamado de ação antrópica, tá? Grave sempre no livro essas coisas em negritos, que são geralmente as coisas mais importantes, tá ok? Então, ó, mas existem também muitas ações humanas antrópicas que agridem os ambientes e causam graves impactos no ecossistema. Então, se eu perguntar assim, cite dois impactos ambientais causados por ações antrópicas. Então, quer dizer, diga dois impactos ambientais causados por ações humanas. Então, eu posso falar que uma ação antrópica, um impacto ambiental causado por uma ação antrópica, pode ser uma queimada, pode ser uma poluição do ar, pode ser poluição das águas causada pelos esgotos. Tudo isso aí são desastres naturais e são ações antrópicas, ou seja, causadas pelo homem. Beleza? Todas as ações que agridem o ambiente podem alterar o meio de tal forma que muitas espécies correm o risco de extinção. Então, o que está acontecendo? Muitas espécies estão sendo extintas por ações antrópicas, ou seja, por ações do homem, certo? Então, muitas espécies, tanto da vida vegetal como animal, estão deixando de existir. Por quê? Porque o homem está extraindo muita madeira e não está reflorestando, está matando muitos animais. Quando tira a floresta ou tira alguma madeira, acaba com o ambiente daqueles animais. E mesmo que o homem não mate o animal, mate só a árvore, não mate o animal diretamente, aqueles animais vão ficar sem habitat e naturalmente vão morrer. Entendeu? Imagine que determinada espécie sobrevive do fruto do piqui, aqui na nossa região. Aí com as lavouras destruíram todos os pés de piqui. Então o que vai acontecer? As espécies que dependiam do piqui para viver, os animais que dependiam do piqui para viver, também vão morrer. Então tudo isso são ações antrópicas, tá ok? Então todas as ações que agridem o ambiente podem alterar o meio de tal forma que muitas espécies correm risco de extinção, seja pela perda de habitat, que eu acabei de explicar, pela exploração excessiva de recursos naturais, incluindo a caça e a pesca, né, em excesso de uma espécie, ou pelo tráfico de espécies silvestres. Ainda tem isso, né? Muitos animais são capturados
e para ser vendido, né? Então tem, por exemplo, passarinho. O que mais se encontra é o tráfico de passarinho. Então pega muitos passarinhos aqui da nossa região e manda para a Europa, para os Estados Unidos, manda para outras regiões do mundo. Só que você sabe que nesse transporte 90% das aves morrem, né? Então isso vai matando e acabando com a espécie naquele ambiente que ela vivia, ok? A redução de habitats, foi isso que eu expliquei em relação, que eu dei o exemplo do pé de piqui, mas pode ser com uma floresta. Você vai reduzindo a área que uma determinada espécie é, é, precisa para viver, elas vão morrer. Por exemplo, a onça pintada, ela precisa de uma área de mais ou menos 200 quilômetros quadrados para ela sobreviver. Então ela precisa de uma área grande, porque ela é um predador que precisa se alimentar de outras espécies. Então, quando você diminui a área de mata, o que acontece com a onça? Os animais que a onça se alimenta também diminuem. E diminuindo os animais, as onças também vão diminuir. Então, você vai diminuindo os habitats, você vai diminuindo também as espécies, ok? Que daquele habitat depende, tá? Uma espécie encontrada em um ecossistema que não é o seu ambiente natural caracteriza-se como uma espécie exótica. Então, o que é uma espécie exótica? Por exemplo, eu pego um canguru lá da Austrália e trago para o Brasil, ele é natural do Brasil, ou seja, ele é endêmico do Brasil? Não. Então, se ele não é dessa região e eu trouxe, e ele não existia aqui, eu trouxe ele de fora, ele é exótico. Então, ele não existia. Então, espécies exóticas são aquelas vindas de outra região para uma região onde ela não existia. Entendeu? Então é isso. Por exemplo, se eu pegar um elefante, existe elefante aqui no Brasil? Não existe, eu trago ele da África. O que é aquela espécie? O elefante para nós aqui é uma espécie exótica. Lá na África, ele não é uma espécie exótica, ele é uma espécie endêmica. Eu pego uma, uma deixa eu ver aqui, uma ema, que é do Cerrado brasileiro. Levo essa ema lá para a África. Lá na África não tem ema. Lá na África ela vai ser exótica. Aqui no Tocantins ela vai ser endêmica. Então ela é dessa região. Então toda vez que o animal é da região, é endêmico. Quando ele vem de fora, que ele não existe naquela região, ele é exótico. Ok? Beleza. E ainda há problema. Algumas espécies exóticas apresentam potencial para serem invasoras, ou seja, tem espécies, por exemplo, peixes. é, é, Existe um peixe que foi trazido, eu não sei se foi o panga, uma espécie seguinte, que ela foi trazida da África para ser criado nos Estados Unidos. E lá na África, ele é endêmico. Na África não, na Ásia esse peixe é endêmico, ou seja, é daquela região. Levou para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ele é exótico, não existia lá. Então o que acontece? Os peixes dos Estados Unidos não tinham defesa contra ele, tinham defesa contra os outros peixes da própria região. Quando esse peixe, acho que é o panga, assim, que ele entrou nos Estados Unidos, dentro de um criatório, essa represa se rompeu e esses peixes caíram no rio, eles se multiplicaram a uma velocidade enorme, porque eles começaram a comer todos os outros peixes. Então, eles se tornaram invasores, acabando com aquelas outras espécies. Por exemplo, até um tempo atrás, aqui no estado, no Rio Tocantins, nós não encontrávamos tucunaré. Hoje, com a criação dos lagos, existe muito tucunaré. E o tucunaré é uma espécie extremamente predador. Ele come todas as larvas e os alevinos dos outros peixes, ou seja, as piabas, os peixinhos dos outros peixes. E isso faz com que exista então um desequilíbrio ali, entendeu? Por quê? Porque o tucunaré tem poucos predadores para comê-lo e ele é um predador que come quase todos os outros peixes. Então ele acaba dominando e acabando com outras espécies. Então, quando a gente é um problema muito sério você trazer qualquer tipo. Por isso que é proibido você trazer animais, levar animais de um país para o outro, dependendo de qual seja o animal sem licença. Se você não tiver a licença, você não leva. Por quê? Para evitar esse tipo de problema. Tanto animais como vegetais. Às vezes você traz uma planta achando ela bonita da África. Quando chega aqui no Brasil, ela se torna uma praga. Entendeu? É isso que acontece.
Outros fatores que podem ocasionar a extinção das espécies é a exploração excessiva dos recursos naturais, né? Então você vai lá explorar madeira, vai corta as árvores todas, já vai matar as espécies, entendeu? Então quando você tem uma exploração de garimpo lá numa área lá de floresta, aí o garimpo vai e desmata tudo lá, polui os rios, vai acabar com as espécies também, tanto de aves, de plantas como de animais, e assim sucessivamente. Outra coisa que eu acabei de falar é o tráfico de animais silvestres. Esse negócio de você leva essas espécies aqui dentro de um ambiente confinado, nem todos chegam lá no destino final. Muitos morrem pelo caminho. Além de você estar retirando elas do habitat delas, diminuindo elas ali naquele habitat, você está matando um monte que não vai chegar no seu destino. Isso ajuda na questão da extinção. Ok? Então, gente, ó, hoje a aula foi um pouco mais extensa, mas ela fica por aqui, tá? Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem. Gente, um abraço. Tô com saudade de vocês, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas nós vamos nos encontrar ainda. Beijo no coração de todos. Bons estudos. Leiam, tá, gente? Ó, da página aí, leiam todo o texto de novo aí da página 17. Não se prenda só na explicação, não. Leia, porque às vezes tem um detalhe, as palavras, vocês vão assimilando, aumentando o vocabulário, e é preciso para vocês responderem os exercícios. Ok? Qualquer dúvida, professor Júnior, o Júnior está por aqui. Um abraço, gente.